Olá, meu nome é Patrícia e vou iniciar a nossa apresentação de hoje referente ao método de análise presuntivo para analisar coliformes totais da água. O trabalho foi realizado pelos acadêmicos Ana, Gabriel, Caroline, Larissa, Mônica e Patrícia. A análise é dividida em três etapas, que são a fase de enriquecimento, inoculação e resultados. A primeira fase, a fase de enriquecimento, ocorre a partir da amostra da água, onde pega-se 5 amostras de 10 ml e as arruma nos tubos de ensaio, que já contém um meio de cultivo, chamado caldo de lactosato, e um tubo de Duran, tendo como açúcar do meio de cultivo vindo da lactose. Esse processo não contém agar. Meu nome é Caroline e eu vou dar continuidade falando sobre a segunda etapa, a inoculação. Bom, nessa etapa temos a água, as bactérias e o meio de cultivo todos em contato. Então, após feita a inoculação, o ideal é deixá-los nos tubos por 48 horas em uma temperatura de 35 graus Celsius para simular a temperatura do corpo humano. Pois esse seria o habitat ideal para que essas bactérias para elas se instalarem e causar alguma doença. Meu nome é Ana Flávia Silva e irei apresentar a terceira fase, ou seja, como os resultados são analisados. Então, passadas essas 48 horas da incubação, procura-se por duas características para provar a positividade ou a negatividade da amostra. Os positivos, eles vão ter um crescimento bacteriano e produção de gás, atestando assim a presença de coliformes totais. Já os negativos não irão apresentar gás, mas pode acontecer. Bom, meu nome é Gabriel e eu vou apresentar, dar continuidade ao trabalho e exemplificar o que foi dito até agora, apresentando essa tabela com os resultados que nos foi apresentado pela questão. Então, o experimento ele foi dividido em 5 tubos e essa divisão ela tem um propósito porque isso é uma determinação normativa do Ministério da Saúde, que determinou que deveria ter essa quantidade de amostra para análise da água. Então, para realizar o experimento, temos aqui o tubo de ensaio e o tubo de Duran. Ali podemos ver na legenda que ele foi dividido em duas cores. O mais clarinho ali, o marronzinho, que seria os sem crescimentos microbianos, né, a água, que não teve crescimento microbiano, e o amarelo, os que tiveram crescimento microbiano. Então, podemos continuar fazendo aqui numa tabela. A tabela já está pronta, mas aqui, ó, no tubo 1, o crescimento microbiano dele, tendo como base a legenda, foi ausente. Olhando o tubo de Duran, também podemos notar que ele não tem a presença de gás nele, e por isso o resultado é negativo. Já no tubo 2, também, de acordo com a legenda, ele não teve crescimento microbiano. Olhamos o tubinho de Duran para fazer a identificação, ele não produziu gás, portanto, o resultado é negativo. No terceiro, olhamos a legenda, marronzinho claro também, então, crescimento microbiano ausente. Não houve produção de gás, e o resultado dele também é negativo. Já nos tubinhos 4 e 5, que são os que têm a cor diferente ali, de acordo com a legenda, aquela cor ali significa que ele teve crescimento microbiano. Então, vamos fazer o 4 agora. O crescimento microbiano dele é presente, houve crescimento microbiano. A produção de gás teve, então é sim, em produção de gás, porque na hora de olhar o tubinho de Duran, nós podemos perceber bolhas, bolinhas azuis dentro dele.
Aquelas bolinhas azuis representam que houve gás. E se houve gás, houve fermentação. E para haver essa fermentação é quando há crescimento microbiano. Então, o resultado é positivo. E no 5, mesma coisa. Ele está amarelo, dizendo que tem crescimento microbiano. Tem o tubinho de Duran com o gás dentro, que também significa que houve produção de gás. Então, o resultado é positivo. Essa tabela nos diz se houve ou não, se há ou não coliformes totais na água. Então, no 1, 2 e 3, não há coliformes totais, porque, como foi dito antes, para ter coliformes totais, precisa ter crescimento microbiano e a produção de gás. E nos tubos 4 e 5, podemos fazer a análise, como foi feita na tabela, e podemos constatar que ele tem a presença de coliformes totais, o que já é um indicativo que não vale a pena para... ele já tem ele não é totalmente utilizável para a produção nem para o uso humano. E assim terminamos o teste presuntivo da nossa parte. Meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre o teste confirmativo, que é onde se analisa apenas os resultados que deram positivo. Nessa segunda etapa da análise da água, a inoculação acontece através de 2 meios de cultivo diferentes. O primeiro é o caldo bile, que tem a cor verde, pois contém sais biliares, junto com o tubo de Duran. E o segundo é o caldo de Escherichia coli, que vai suportar uma temperatura de 44,5 graus Celsius e também contém um tubo de Duran. Então, professora Sônia, meu nome é Mônica e eu vou falar da inoculação do teste confirmativo. Para isso, deve-se flambar a alça de platina inicialmente, pegar os coliformes e os inocular, tanto no meio de cultivo com caldo bile, quanto nos que contêm EC, que é Escherichia coli. Feito isso, separa os tubos e os entuba em diferentes locais devido às temperaturas. O caldo bile ele vai a uma temperatura de 35,5 graus Celsius e o de Escherichia coli, como dito antes, a 44,5 graus Celsius. Fica por mais ou menos 48 horas e vai ser analisados os resultados. Os que apresentarem gás no tubo de Duran é positivo para os coliformes fecais e terminando assim os testes. Então é isso, aqui são as referências que a gente utilizou e o nosso muito obrigado.